O ex-ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, deu uma entrevista recentemente aí num podcast, num canal, essas coisas, que ele basicamente declarou que o Bitcoin não é moeda, porque ele não pode ser usado como... Você não pode, ele deu um exemplo até que você não pode comprar um Big Mac com Bitcoin. Bom, isso não faz o menor sentido, esse argumento é muito ruim e então levanta uma questão. O Paulo Guedes não faz a puta menor ideia do que é moeda. Bora explicar o que é moeda pra você e também pro Paulo Guedes. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para tratar do ministro Paulo Guedes, ex-ministro, né, da economia. Agora a gente tem o Tachari lá, né? Paulo Guedes falou merda, mas houve um momento desse país em que o Paulo Guedes era o ministro da economia do Brasil e hoje a gente tem o Fernando Haddad. Deus, eu odeio a democracia. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? O ministro Paulo Guedes falou merda, tá? Ele falou que, não, Bitcoin não é moeda, porque você não pode comprar um Big Mac com Bitcoin. Primeiro, sim, você pode comprar um Big Mac com Bitcoin, é perfeitamente possível. O que o McDonald's não sabe é que você está pagando ele com Bitcoin. Existem diversas empresas que fazem um serviço que é te dar um cartão de débito e crédito que extrai do seu saldo em cripto. Lógico, você não é o valor. Por exemplo, sei lá, um Big Mac tá agora no preço do governo do amor deve estar uns R$70 cada, né? Aí você paga lá R$70 no lanche e sai R$70 da sua conta, né, no débito, né, um débito comum. No Bitcoin vai sair um pouquinho mais caro porque tem umas taxas, mas sim, é possível, porque essas empresas elas pegam o seu saldo em criptomoeda que está lá disponível lá nessa conta que você tem em criptomoeda com essa empresa, retira esse valor em criptomoeda, converte para a shitcoin que você está pagando, pode ser shitcoin real, shitcoin dólar, shitcoin euro, não importa qual seja, e com isso converte o dinheiro. E aí você tem o saldo retirado em Bitcoin, converte para shitcoin, a empresa recebe em shitcoin e você paga em Bitcoin. Então, sim, é possível pagar em Bitcoin, não de maneira direta, um Big Mac. Ah, mas e se a empresa tiver um QR Code lá, aceitamos Bitcoin? Sim, isso é possível. Isso é possível de ser feito. Inclusive, eu fiz um vídeo há bastante tempo atrás, eu vou deixar ele aqui na descrição, que é basicamente a gente mostrando como é que faz isso, explicando aí o QR Code, o processo para poder fazer, que é simplesmente um QR Code, é só você colocar lá que você pode pagar aí sim diretamente com Bitcoin, aí o Bitcoin sai da sua conta Bitcoin e vai para a conta Bitcoin da pessoa, né, que está recebendo. Então, isso aí já refuta o Paulo Guedes, já poderia acabar o vídeo aqui, que é tipo, Bitcoin não é moeda porque não pode pagar as coisas com Bitcoin. Não, já pode pagar com Bitcoin. Então o vídeo poderia acabar aqui, mas ele não vai acabar aqui porque temos mais coisas para ser discutida, porque afinal ele levantou uma questão. Então, o que é moeda em primeiro lugar? O que torna algum bem moeda? Eu posso, sei lá, pagar alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, com, sei lá, fone de ouvido, chegar lá na padaria e falar, eis o meu fone de ouvido, me dê 20 pães. Provavelmente não, porque a não ser que o dono da padaria queira, sei lá, muito um fone de ouvido e ele aceite fazer esse escambo, né? Trocar pão por fone de ouvido. Se torna fone de ouvido moeda? Não, só torna simplesmente uma dupla coincidência de valores. O dono da padaria queria fone de ouvido, eu queria pão, a gente trocou. Então o que é a moeda em si? Primeiro, ele é o bem com maior liquidez na economia. O que isso quer dizer? Apertando o português aqui do economista o português. Quer dizer que ele é o bem mais demandado numa economia. Segundo, ele precisa ser o bem com maior liquidez. O que isso quer dizer? Que é o bem mais fácil de ser trocado. Então, o que isso quer dizer? Eu chego no mercado e ofereço, sei lá, R$20 por uma barra de chocolate, um exemplo. Aí o mercado aceita, porque ele não quer outro bem em troca, ele quer dinheiro, então, portanto, é uma troca. A moeda, um bem para se tornar moeda, e pode ser qualquer valor, geralmente hoje em dia é mais comum papel moeda, né, que é um papel que em tese ele deveria ser conversível em algum título de ouro, mas eu chamo de shitcoin porque é um papelzinho colorido lastreado em honestidade político e bom,
deixa eu contar uma coisa pra vocês, político não tem honestidade nenhuma, tá? Então, quer dizer que seu dinheiro não tem laço nenhum. Bitcoin tem, tá? Na matemática. Eu vi até uma charge, né, um memezinho assim, falando que qualquer shitcoin lá, euro, real, dólar, chama do que quiser, ela é esse valor dividido por infinito. É o seu dinheiro, né? Aí tá lá, euro, enfim, as moedas shitcoin lá dividido por infinito, que é o que o Estado pode fazer, ele pode gerar dinheiro infinito. Já o Bitcoin é o seu dinheiro dividido por 21 milhões, então já começa a diferença. O Bitcoin é inerentemente escasso. Quando chegar a 21 milhões de unidades, acabou, não vai ser criado um novo Bitcoin. Então, novos Bitcoins, né, no caso, vai parar em 21 milhões. Aí vai ter as divisões, né, que você tem, as menores divisões que você pode fazer, mas vão ser 21 milhões de unidades. Então, você tem essa diferença. Agora, voltando para a questão da liquidez da moeda. Todo mundo ele tem uma certa determinada demanda por moeda, que é chamada de encaixe monetário. Então você vende o seu trabalho, por exemplo, uma pessoa que trabalha, ela vende o tempo dela, vende o seu tempo para poder adquirir dinheiro. Por quê? Porque ela espera, com esse dinheiro, né, a expectativa dela, que essa moeda que ela recebe seja útil para poder trocar por outros bens. Se essa moeda passa a ser inútil para trocar por outros bens, então outros bens ou outras moedas podem emergir dentro de uma sociedade para poder trocar por outros bens. Você tem cenários, por exemplo, o Paulo Guedes fala, Bitcoin não é moeda em lugar nenhum. Em El Salvador você pode comprar coisas com Bitcoin. O país, assim, de maneira forçada, né? Enfim, não vou entrar nos aspectos éticos disso, mas você pode chegar no governo no território de El Salvador e comprar, sei lá, um picolé com Bitcoin, que lá os comerciantes aceitam. Ou na Venezuela, por exemplo, que a shitcoin deles não vale absolutamente porra nenhuma, você encontra um monte de shitcoin na rua jogada no chão como lixo, porque não serve pra nada. Você pode e deve, né, na verdade, usar Bitcoin lá para poder sobreviver. Onde mais se movimenta Bitcoin no mundo é na Venezuela, porque simplesmente ninguém aceita aquela merda daquela moeda deles que não vale nem um peso em papel do que ela está impressa no valor de face da moeda. O papel dela, o peso do papel dela vale mais que o valor de face da moeda, pra vocês terem uma noção do quão inflacionado está aquela bosta da moeda deles. Então, na prática você tem você pode ter uma destruição por parte do Estado da moeda e outros bens emergem como moeda. Na Venezuela isso aconteceu, o Bolívar lá, a moeda deles lá não vale nada, e agora o que vale é Bitcoin. Então, as pessoas sempre vão buscar pelo bem mais líquido na economia. Esse bem mais líquido ele tende a se tornar a moeda daquela sociedade. Então isso basicamente é a moeda. É o bem que você consegue trocar por mais coisas. É um bem que acaba sendo um meio de troca universalizável, para usar uma explicação mais simples. Que eu chego lá com 20 reais e eu consigo levar alguns determinados itens dentro daquele valor de 20 reais, claro, no mercado. Porque o mercado aceita aquele bem. O dono do mercado entende que aquele bem ele pode usar, por exemplo, para pagar a conta de energia, pagar o aluguel do espaço do mercado, pagar os seus funcionários, que também igualmente irão aceitar. Então, a moeda ela tem uma certa coesão social ali nela, que eu recebo essa moeda, eu espero que os meus concidadãos, os outros participantes dessa sociedade aceitem também essa moeda. E se eles não aceitam, aí você começa a ter uma disfunção e a moeda acaba quebrando, né? E outro bem aparece como moeda, porque sempre as pessoas vão buscar o bem mais líquido da economia, que é a moeda, e a moeda ela sempre vai ter a tendência de ser esse bem, né? Não necessariamente sempre, assim, 100% das vezes a determinada moeda vai ser o bem mais líquido da economia. Não, já pode estar acontecendo uma questão de que ela está sendo expulsa por ela não ser boa, que aí entra a lei de Gresham, que é o bom dinheiro expulsa o mau dinheiro da sociedade. O mau dinheiro geralmente ele não tem boas características, que seria, por exemplo, ter uma escassez inerente, alguma coisa do tipo. Então todas as moedas que tem hoje em dia é basicamente lixo. A única moeda de verdade que tem hoje em dia, ao contrário do que o Paulo Guedes pensa, se chama Bitcoin. Então, esse Paulo Guedes aí, meu Deus do céu, fala uma besteira assim, tamanho, assim, que você não tem noção. Que demonstra, assim, que a ignorância dessas pessoas, né? Que esses economistas mais mainstream ali, fora da escola seca de economia, os caras tá preso em teoria do passado ainda, não entenderam a revolução que foi o Bitcoin. O Bitcoin assim, depois da internet, eu vou falar algo ousado aqui, mas depois da internet o Bitcoin é a invenção mais importante da história da humanidade no século 20, 21 ali, vamos colocar porque a internet veio no século passado, né, mas vamos pegar assim, do século 21, ou seja, de 2001 para frente, o Bitcoin é a invenção mais importante já feita pela humanidade
E eu diria que ela vai continuar sendo, ela talvez, eu não vou estar vivo, né, no final do século, mas eu me arrisco a dizer que ela vai continuar sendo a moeda, a invenção mais importante do século XXI vai ser o Bitcoin. Então, as pessoas ainda não entenderam o que aconteceu em 2008, o que o Satoshi Nakamoto fez. Ele simplesmente criou um dinheiro privado, escasso e digital, basicamente, que você consegue carregar com você num pendrive desse tamanho, assim, se você quiser. Então, ainda não entenderam o que foi a tal da revolução Satoshi, vamos dizer assim. E mais do que isso, é um dinheiro que você consegue usar para se defender da inflação do Estado, que, de novo, como eu coloquei lá no meme lá que eu mostrei, que eu citei, né, que qualquer shitcoin é o seu dinheiro dividido ao infinito, o Bitcoin é o seu dinheiro dividido por 21 milhões. Então, você tem uma escassez inerente, uma escassez da moeda, que é uma das características que deveria fazer uma boa moeda, né, mas hoje em dia a gente sabe que não tem moeda escassa. As moedas estatais, as fiat currency, né, como é chamada, o sistema fiat, né, como um todo, é basicamente um gigantesco golpe de fraude em que o governo imprime moeda o quanto que quiser e você sempre perde dinheiro porque o governo está imprimindo dinheiro para poder dar para os cantilionários, que são os milionários que recebem o dinheiro impresso primeiro para poder fazer as coisas dele, depois você, trouxa na base da pirâmide, recebe o dinheiro depois, porque senão é amigo do governo. Né? Você não tem contrato com uma construtora, alguma coisa do tipo, você não é uma construtora para ter contrato com o governo, né? Então, esse é o vídeo aí explicando um pouco do porquê que o Paulo Guedes falou besteira, um vídeo mais curto, mais sucinto aí para explicar o que é moeda, o que não é moeda, para que moeda serve basicamente, dando alguns exemplos de como o Bitcoin já é moeda, né? Não é questão de foi, é moeda em vários lugares do mundo, na Venezuela, El Salvador. Se eu não me engano, acho que Botsuana também está com um projeto para fazer Bitcoin virar moeda, ou era algum outro país na África, não lembro, mas também já tinha, se eu lembrar eu deixo aí na descrição. Ou você pode deixar aí nos comentários também que ajuda. Mas o vídeo é esse, só para explicar rapidinho. Só lembrando, na descrição Manifesto 38, loja de camisetas. Lá na descrição você pode comprar camisetas como essa ou outras camisetas. Esse tecido aqui, ele é muito bom, de extrema qualidade. É basicamente, você usa isso aqui como parece que você não está vestindo nada. Bonés também lá tem, então você pode comprar o que você quiser lá na loja. Se você estiver precisando de thumbs, design, parte de Instagram, mídia social, essas coisas, contrate a Ana, que é minha designer de thumbs, o contato dela está na descrição. Assim como o Nathan da Makeezy English, preço especial aqui para seguidores do canal também, tem desconto. Vai lá falar com ele para poder aprender a falar inglês. Só falar, pô, vim pelo Libertário 013, manda um printzinho lá mostrando que você tem uma inscrição aqui no canal, aí você garante um desconto. Na descrição também você tem as minhas redes sociais. Perdão, seguem todas. Muito importante, ajuda o canal a engajar. E também tem os meios para apoiar o canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano. Ou você pode apoiar via Pix mesmo, que é o contato.libertario013@gmail.com. Se inscreva no canal também, é muito importante. A próxima meta do canal agora é rumo aos 1000 inscritos. Me ajude a chegar o quanto antes. E é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.